Melo quer vender a Carris a preço de banana, um patrimônio público centenário de Porto Alegre. Mas por que isso agora? Como um bom vira-lata que é, Melo quer atender os interesses dos seus patrões, os empresários do transporte, um punhado de parasitas que lucra com o serviço público. Alegam prejuízo da Carris, mas a verdade é que a velha empresa está salvando o sistema de transporte durante a pandemia. Enquanto as empresas privadas abandonaram cerca de 20 linhas alegando prejuízo, foi a Carris que abraçou essas linhas e, consequentemente, o suposto prejuízo. Um abandono totalmente legal e, ainda assim, Melo despejou 42 milhões nas empresas privadas sem nenhuma garantia da manutenção dos empregos dos trabalhadores. Para entender, esse grupo de empresários parasitas sonham em privatizar a Carris há décadas. Pela ATP, com seus prefeitos e com a conivência da atual burocracia do sindicato, comandam o futuro do transporte público da cidade. Desde o preço da passagem, as condições de trabalho dos rodoviários, do horário das linhas às licitações fraudulentas. Tudo passa pelo aval desses empresários. Essas empresas atuam desde a década de 50 sem qualquer controle ou licitação. Garantiram sua existência parasitária passando pelos governos do PT, PPS, PSDB, MDB, dentre os mais atuais. Aliás, o PT, que esteve à frente da Carris durante a década de 90, inclusive de 2000 a 2004, com Tarso Genro e seu vice João Verli, falam até hoje do quanto era reconhecida a qualidade da empresa em suas gestões, mas também deixaram intocados os lucros dos empresários do transporte, garantindo sua existência parasitária. José Fortunati, do PDT, foi parte do time de carrascos da empresa, ao lado do seu vice, o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB. Enfrentou a fúria dos gigantescos atos de 2013, quando a juventude tomou as ruas, aliada aos trabalhadores, derrubando o aumento da passagem, algo inédito na nossa geração. Enfrentou também os 15 dias em que os rodoviários, em greve, fizeram história e pararam a cidade. Além disso, Fortunati fez a licitação do transporte em 2015, entregou a linha mais lucrativa da Carris às empresas privadas, em meio à indignação dos setores populares e dos rodoviários. O resultado foi que a prefeitura legitimou o modo de atuação dessas empresas com regras que nunca cumpriram e segue assim até hoje. Uma sindicância interna denunciou o desvio de quase 1 milhão da Carris por meio da fraude dos cartões TRI. Em 2018, o Ministério Público divulgou que Ivsen Gonçalves, que tinha cargo comissionado pela prefeitura na empresa, desviou 1,7 milhão usando o nome de uma criança falecida na década de 60 para campanhas do MDB, dentre elas do ex-governador Sartori, de 2016, e do atual prefeito Melo. Nelson Marquesa Júnior, o tucano, antecessor de Melo, se elegeu prometendo não privatizar a Carris. Logo depois da sua posse, partiu para a privatização e tentou acabar com o cargo de cobrador, ameaçando fechar 3.600 postos de trabalho e jogar essas famílias na rua, sendo derrotado pelos rodoviários. A atual gestão de Melo é marcada pelo momento em que a cidade segue com muitas mortes e casos de Covid-19, UTIs lotadas, desemprego e miséria crescente. Sua política pouco ou quase nada se difere de Bolsonaro. Nas empresas privadas de transporte público, permitiu que os empresários aplicassem a MP 936 de Bolsonaro, resultando em redução de salários ou diretamente demitindo e reduzindo frotas. Jogou à contaminação milhares de mulheres, negros, pobres que precisam do transporte para trabalhar, assim como os rodoviários que seguem trabalhando na linha de frente do combate à pandemia sem ter direito à vacina, tudo para proteger o lucro dos empresários. E o que todos eles têm em comum? Todos tiveram que enfrentar os rodoviários para aplicar seus ataques e sucatear a Carris, para justificar sua privatização. Entretanto, nenhum deles conseguiu até o final. Isso tudo mostra que são os rodoviários que tocam o sistema de transporte público e são eles, aliados com os usuários do transporte, que podem garantir um transporte que atenda às necessidades da população e não o lucro de um punhado de empresários. Hoje, são linha de frente na pandemia e sofrem com demissões, ameaças, corte de salário, mudança de jornada e todo tipo de assédio, tudo amplificado nas empresas privadas. A questão é que a Carris sempre foi um divisor de águas na questão do transporte, à frente do seu tempo, seja na qualidade do serviço, seja na padronização do sistema. Primeira empresa a adotar ônibus para as necessidades especiais, a colocar ar-condicionado, ônibus mais novos e o principal, uma raiz forte no solo dessa cidade que passou por guerras, ditadura e hoje encara sua segunda pandemia. Sempre na linha de frente e deve ser defendida pela sociedade e por todos os trabalhadores das
empresas privadas. Se a patronal alega prejuízo, então que caiam fora. Contra a privatização da Carris por um transporte 100% público sob o controle dos trabalhadores e usuários, admitindo todos os funcionários das empresas privadas e a eles garantindo as mesmas condições dos funcionários concursados da Carris. Contra Melo, Bolsonaro e os empresários do transporte, junto aos trabalhadores da Carris e todos os rodoviários, contra a privatização e pela proibição das demissões.